Sim. Boa tarde aos irmãos da igreja, aos irmãos também em casa que acompanham a Rádio Missões de PCB. A todos a paz de Cristo, a graça e a paz em Cristo Jesus, aos amados irmãos. Louvemos a Deus por esse momento em que temos a oportunidade de cultuar o nosso soberano e sublime Deus. Peço que todos estejam entregando seus corações, as suas vidas, a este momento tão solene, que não permitam que distrações tirem vocês da grande beleza de Jesus neste culto. Este momento é um momento muito especial de estarmos em comunhão, não só entre nós, mas uma comunhão com o nosso Deus. Vamos dar início ouvindo Deus em sua palavra santa. Iremos fazer uma leitura conjunta, leitura esta que está em Mateus, o Mateus 5, dos versos 8 ao verso 10. Mateus 5, você de casa também pode acompanhar, os versos 8 a 10. A palavra de Deus nos diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim lemos Mateus 5, versos 8 a 10. Meus amados fiéis em Cristo, estamos seguros no Senhor Jesus. Essa segurança, com a nossa fidelidade, tem um início na pureza do coração. Pureza esta que nos coloca diante dele com integridade. Apenas assim nós teremos olhos para ver o nosso Deus. Desta maneira, olharemos para ele. Quando o sofrimento tiver menos impacto do que a pureza em Cristo, nós entenderemos perfeitamente o que Deus tem proposto para nós. A paz de Cristo nos dá supera qualquer dor de sofrimento, nos colocando acima muito mais do nosso sofrimento e entendendo que esta paz nos contagia de forma muito especial. Essa paz nos pertence, mas não deve ficar apenas conosco. Ela precisa ser conhecida e apreciada pelas pessoas que estão presas aos sofrimentos desta vida, muitas vezes aos pensamentos, às formas de agir, seus comportamentos e tudo aquilo que as afligem. É um momento muito difícil na vida das pessoas quando não encontram a paz que Cristo oferece. As dores e as perseguições do mundo, para aquele que tem a paz e a bem-aventurança em Jesus, não pode desviá-lo da beleza e do poder do reino dos céus. Ele não perde tempo com murmurações, com chateações, inquietações, porque ele sabe o resultado final da perseguição. É uma concentração no alvo principal, do qual sabemos quem é. Nós estamos entrando na sala do trono de Deus, buscando a presença de Deus sobre nós. Nos prostramos com o nosso rosto em terra, humildemente, em clamor pelo perdão dos nossos pecados, sabendo que Ele é fiel para nos perdoar. Nos alegramos perante o nosso Deus, pela segurança que Ele nos dá
e de ter nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, esta segurança não há comparação. Pela oportunidade de devolver um pouco que Ele nos deu, trazendo os nossos dízimos e nossas ofertas em gratidão pelas bênçãos materiais. Gratidão é tudo, meus irmãos. Devemos agradecer muito ao nosso Deus. Agradecemos também pelo culto, pela vida, pela família, pela sua extrema presença em sua palavra e por tudo que Ele faz conosco, sejam as coisas agradáveis ou desagradáveis. Assim é a fé do cristão verdadeiro que foca no alvo em Cristo. Vamos cantar o nome do Senhor. Louvar a sua glória, a sua justiça e também a sua misericórdia e seu infinito amor. Neste momento, cantaremos ao Senhor por Ele se fazer presente, por Ele perdoar os nossos pecados, por Ele nos dar a oportunidade de contribuir com os nossos dízimos e ofertas e por Ele receber o nosso culto com sacrifício vivo. Convido a igreja a se pôr de pé, todos, claro, que puderem. Neste momento, os irmãos terão a oportunidade de devolver ao Senhor, o Senhor Jesus, os seus dízimos e também as suas ofertas. Vamos cantar o hino Porque Ele vive. Porque Ele vive, podemos crer neste amanhã. Neste amanhã em que não há temor, mas nós sabemos que a vida está nas mãos do nosso Jesus, que vivo está. Assim, vamos cantar este hino. Louvemos ao Senhor. Oh
Amém, meus irmãos. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro na sua luz. Vamos cantar o hino 334, a conversão. Todos puderem, nos acompanhem também. Amém, meus irmãos. Vamos falar agora de dízimos e ofertas. Honrar ao Senhor com os bens, as primícias de toda a nossa renda. Está escrito lá em Provérbios 3:9.
Eis que no sangue lavados e tendo um puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. O hino 269, alvo mais que alegre, Senhor, a Ti louvamos mais uma vez. Amém, meus irmãos. Podemos nos sentar nesse momento que acabamos de louvar ao Senhor os nossos hinos. Cada irmão, cada irmã, agora nesse momento, poderá orar no íntimo do seu coração, clamando a presença de Deus na sua vida. Gostaria que os irmãos fizessem assim, né? Orar no seu coração, aí no seu olhar, clamando a presença de Deus, a sua vida, pedindo também perdão pelos pecados cometidos, por tudo aquilo que vivenciamos nessa semana, e também orar em gratidão por Ele sempre crescer e se fazer presente por perdoar os pecados, receber o culto e falar com poder em nossos corações, na sua palavra. Então, cada um de nós, baixemos as nossas cabeças e façamos essa oração e essas intenções. Logo em seguida,
pastor Adalberto quebra o silêncio e intercede por toda a igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, grandioso, soberano, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque clamamos pela Tua presença e o Senhor, na Sua benevolência, na Sua misericórdia, se faz presente em nosso meio. Nos atende o clamor, atenta para os nossos desejos, para as nossas necessidades. O Senhor é Deus que se preocupa com o seu povo. Por isso, Pai amado, buscamos a Tua face, mas à medida que nos apercebemos de estarmos diante de um Deus tão santo, nós trememos, lembrando dos nossos pecados, Pai. Olhamos para nós mesmos e percebemos o quanto somos indignos de estarmos na Tua presença. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Pai, nós Te buscamos porque nós Te queremos. E nós odiamos o pecado porque nós queremos viver segundo o Teu Filho. Mas para isso necessitamos do Teu perdão. Necessitamos, Pai amado, da Tua restauração. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos santos na Tua presença. Também, Pai amado, não quero esquecer de agradecer, louvar, por estarmos contemplando a Tua palavra, por estarmos louvando o Teu grandioso nome, por estarmos em comunhão com esses amados e preciosos irmãos. Foi o Senhor que tirou de casa cada um deles. Foi o Senhor que despertou no coração deles o interesse de fazer parte desta pequena e humilde congregação. Foi o Senhor que nos uniu. Então, Pai amado, louvado seja o Teu nome. Te agradeço, Te engrandeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Assim, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que Te louvamos, Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Após esse momento de intercessão, momento de gratidão, momento de perdão e também de adoração, os nossos corações ficam felizes por estarmos na presença do Senhor, por sabermos que Ele nos perdoou e tem nos dado a oportunidade de aqui estar. Amados, Senhor, Tu que falas, nesse momento o Senhor falará através de Sua santa e bendita palavra, aquilo que seja de especial à igreja, para o nosso crescimento, edificação, santificação. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações, destruindo toda rebeldia e toda frieza espiritual, e que possamos, de forma bendita e maravilhados, estarmos na presença de Deus, ouvindo Sua santa palavra. Senhor, Tu que falas à igreja. Em Zacarias 2:13 diz assim: cala-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Então, nesse momento, o pastor Adalberto se fará presente com uma palavra de Deus, sendo explanada a todos nós para a edificação da igreja. Amados irmãos, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 9. Apocalipse 1, versículo 9.
que diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos questionar a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, examinai-vos a vós mesmos. Sim, precisamos nos examinar para saber se estamos realmente na fé. Porque o contexto aqui é um contexto muito duro, é um contexto muito difícil. Acredito que muitos aqui têm suas dificuldades, enfrentam seus desafios, mas tem uma dificuldade que os irmãos não enfrentam. É a dificuldade de poder chegar ao culto com paz, com segurança, sem nenhum medo de ser preso, sem nenhum medo de ser torturado e até de morrer, só porque veio para o culto. Esse tipo de preocupação nós não temos. Temos outras. Mas como é que nós reagimos a estas preocupações? O que é que faz com que a gente venha ao culto? E o que é que faz com que a gente não venha ao culto? O que é que nos leva a lermos a palavra de Deus em casa, a orarmos em casa? E o que é que nos impede disso? É alguma dificuldade? É alguma pressão? É algum problema que impede você de estar na presença de Deus? Porque João, ele tinha um problema. João é conhecido como o apóstolo do amor. Mas ele estava com um problema. Ele amava os irmãos, mas não podia ver os irmãos. Então ele tinha que enviar cartas para os irmãos. Porque ele estava preso na ilha chamada Patmos. Preso por causa do testemunho de Jesus, como ele contou. Eu fui preso. Meu crime, falar de Jesus. E nós hoje vamos falar das bem-aventuranças por sofrer em Jesus. João, ele começa se apresentando. Na verdade, ele faz todo o relato, não é? A introdução do que Jesus Cristo estava por revelar. E aí ele se apresenta, ele diz: João, o irmão vosso e companheiro. Eu, João, irmão vosso e companheiro. Perceba, ele não diz: eu, João, o apóstolo, que ele poderia, né, que ele tinha essa autoridade. Ou eu, João, o último sobrevivente dos 12. Não. Veja como ele se apresenta: eu, João, vosso irmão. E daí nós começamos a perceber que a verdadeira grandeza cristã é marcada pela comunhão com os irmãos em humildade. Por isso que na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 12, observe o que ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, o amor de Deus vai ser aperfeiçoado na vida aqui de cada um, se você amar os irmãos. É o que João está dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro. Então essa comunhão aqui é o fruto do amor. A comunhão que nós temos é fruto do amor de Deus.
Por quê? Porque aqueles irmãos estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sendo maltratados, injustiçados, oprimidos pelo poder do Estado. E, por outro lado, pelo poder dos religiosos, dos judaizantes, e pelo poder também dos idólatras gregos. E eles não tinham paz do mundo. E por isso que João diz: olha, eu sou companheiro vosso de tribulação, eu estou preso. João tinha mais de 90 anos preso, só porque falou de Jesus Cristo. Então ele pode falar com propriedade: sim, eu sou irmão de vocês e companheiro de tribulação, sim. Por isso também que nós vemos Pedro escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 5, do versículo 1, e depois do versículo 9, ele diz: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então observe que João traz o sofrimento de Jesus Cristo. Pedro, é como se os apóstolos estivessem dizendo assim: parem de olhar para o sofrimento de vocês como se vocês fossem únicos a sofrerem. Como se essas dificuldades que vocês estão passando fosse uma dificuldade particular apenas sua. Como se outros irmãos também não sofressem. E como se o próprio Cristo não tivesse sofrido. Eu fui testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu testemunhei. Então ele traz o sofrimento de Cristo para ser o foco de nossa atenção e não o nosso sofrimento. Quando você para de olhar para o que Cristo sofreu por você, para olhar o que você está sofrendo por causa das coisas desta vida, você enfraquece, você se fragiliza, porque Cristo é quem traz o conforto, não é a ausência de problema. Quer ver a prova disso? É que parece que nunca a pessoa está satisfeita. A pessoa hoje está reclamando de um problema, porque eu tenho vídeo e tal, e tal, e tal. Aí aquele problema passou, já não existe mais. Você encontra essa pessoa, ela está reclamando do problema, mas não do que passou, e outro que ela encontrou. E a vida é reclamar. O que Pedro está dizendo, e João também quer que se entenda, é que todos sofrem, mas que Cristo sofreu por nós. Aí depois ele fala do diabo que começa a rodear, né, o crente como um leão feroz, faminto, louco para devorar. E aí ele diz: resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não pensem que vocês são únicos a sofrerem. Tem muita gente sofrendo como vocês. Muitos irmãos espalhados pelo mundo. Mas primeiro ele lembra do sofrimento de Cristo, depois mostra que todos os irmãos estão sofrendo junto. Então essa comunhão, companheiro de tribulação, é fruto do amor, da perseverança. Você só persevera porque Cristo envia problemas para a sua vida, dificuldades, atritos. E aí você, quando enfrenta as dificuldades, quando não recua, quando ele vai renovando a tua fé, fortalecendo a tua fé, você vai aprendendo a perseverar. Aqui observe, a palavra para aflição, ou essa companheiros de tribulação, ela tem um sentido de imprensar, é um ato de imprensar. Pense numa prensa. Você coloca um objeto embaixo e vai rodando, 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 ela vai prensando, prensando, daqui a pouco se estoura todo. É isso que João está dizendo, companheiros de pressão. Nós sofremos pressão. Mas observe que ele também fala de reino. É como se ele dissesse: mas Cristo reina, mesmo sobre a pressão. Depois, ele aqui está falando de paciência também. Perseverança sobre
pressão. É paciência. É você aprender a suportar a dor. Aprender a encontrar sentido na dor. Viktor Frankl, um psicólogo renomado, que ele trouxe o trabalhar da psicologia, a abordagem de que as pessoas começam a sentir prazer de viver, vontade de viver, quando eles encontram um sentido para a vida. E aí ele foi preso e foi levado para um campo de concentração, nos dias que o nazismo estava tomando conta do mundo. E ele foi preso, levado para um campo de concentração, e ele começou a fazer seus estudos de psicologia na prática. O laboratório dele era a vida real. E ele via pessoas desistindo da vida, e ele via outras que, mesmo só pele e osso, apanhando todos os dias, sofrendo, ainda queria viver. E ele queria entender isso. E ele começou a observar que aqueles que tentavam suicidar, por exemplo, se lançavam nas cercas elétricas para morrer logo de vez, antes elas começavam a falar só de que não tinham nada mais pelo que viver. Não tinha mais sentido, não fazia mais, não havia mais um propósito para viver. Já aquelas que sofriam iguais, mas lutavam para se manterem vivas, eram aquelas que diziam: eu quero ver minha filha de volta. Eu sei que eu vou sair daqui e eu vou ver os meus pais. Então eles tinham algum sentido por trás para fazer com que eles se mantivessem vivos. Aqui, essa perseverança, essa paciência sob pressão, ela tem esse ponto, o sentido. E qual é o sentido da vida do crente? O sentido da vida do crente não são os filhos, não é a esposa, não é o marido, não são os pais, não são os irmãos em Cristo, não é a igreja. Isso tudo é consequência, mas o sentido da vida do crente é a glória de Deus. Então, quando ele percebe que o sofrimento dele pode glorificar a Deus, ele ama aquele sofrimento, mas não o sofrimento vazio, o sofrimento em si. Ele ama o resultado que o sofrimento está trazendo, a glória de Deus. Aqui, João estava em uma ilha, Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Ele sofreu não por erro que ele cometeu. Ele sofreu por fidelidade. Olha só, que triste. Você está preso por quê? Porque foi fiel. Mas não é o contrário. Quem é fiel não deve ser prestigiado. Então nós vemos aqui que o sofrimento e a glória caminham juntos. Mas como é que você caminha? Como você encara o sofrimento? Você se aborrece? Fica chateado? Se reclama? Murmura? Por que mesmo? Porque não foi aplaudido? Porque foi criticado? Porque perdeu alguma coisa? Porque as coisas saíram do seu controle, não estão como você esperava, é por isso que você reclama? João tinha sido fiel e a consequência disso foi uma prisão. É preciso que você entenda de uma vez que não existe coroa sem antes haver uma cruz. Não existe ressurreição sem sexta-feira. Todo mundo olha para a ressurreição de Cristo e belo, que bonito, meu Deus, que coisa gloriosa, sim, a sexta-feira. Todo mundo olha para o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, sim, e a sexta-feira. E o dia que ele padeceu aquelas dores, sem murmurar, como um cordeiro mudo, por amor. Sabe por que ele
escolhidos. E por isso Cristo sofreu. Agora, o ouro é refinado como? Pelo fogo. Agora, o que é que o fogo faz com o ouro? Destrói? Não. Só revela a impureza que lá estava. É igual com você. As tribulações não destroem os eleitos de Deus. Revelam a obra da graça de Deus neles. Então, a graça de Deus, o poder de Cristo, começa a se revelar em você a partir do sofrimento. À medida que você percebe que não tem capacidade, à medida que você percebe que é insuficiente, quando você está sobrecarregado de problemas e dificuldades, você diz: eu não tenho capacidade. Nossa, graças a Deus essa pessoa entendeu quem ela é. Mas e quando as coisas estão dando certo? Você está prosperando, seu trabalho, você sendo reconhecido, promovido, seu comércio bombando. E aí, o que acontece? Você se sente suficiente, você se sente capaz. Para quê? Qual a minha preocupação? Para que eu me preocupar com alguma coisa? Dá tudo certinho. Então, você, sem perceber, automaticamente começa a se afastar do poder de Cristo. Mas nos problemas, nas dificuldades, vem as bem-aventuranças na vida do crente. Aqui, neste prólogo de Apocalipse, nós encontramos grandes verdades. Já vimos que nós somos bem-aventurados porque temos a palavra de Deus, temos a supervisão do Espírito Santo, temos a salvação em Cristo, temos os privilégios do reino, temos a certeza da não condenação e temos isto, o significado até em nossos sofrimentos. Enquanto o mundo vê apenas perseguição, incerteza, dor na vida de João, o próprio João vê algo maior. Cristo reina, Cristo governa, Cristo voltará. Era isso que João via. E a igreja, ele via comprada pelo sangue de Cristo. Via que ela seria preservada até o último dia. Por isso, ele ama os irmãos na tribulação. Bem-aventuranças por ter sofrido em Cristo Jesus. E aí você vê que muitos falam de bênçãos, né? A igreja lota quando você diz: olha, é culto de libertação, é o culto da família, é o culto disso e daquilo outro, para dar ênfase a algo que as pessoas querem aqui neste mundo. Muitos falam de bênçãos, de dons, de glórias futuras, mas João, ele está falando de aflição, e falando de aflição no sentido de privilégios, os privilégios dos santos. Isso está alinhado com a teologia reformada da providência de Deus. Deus providencia a santidade para seus eleitos. Como foi que Deus providenciou a santidade para o apóstolo Paulo? Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, se em espírito ou em corpo, ele não consegue decifrar, mas ele diz que ouviu palavras tão gloriosas lá, que quando ele desceu, precisou receber um espinho na carne. E o Senhor Jesus Cristo colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E Paulo não entendia e pedia para tirar dele. Aí Jesus Cristo disse: não. E Paulo entendeu que isso era para que ele não se ensoberbecesse. Então, muitas vezes a aflição é para salvar a sua vida do inferno. É para livrar você da condenação. Porque Deus é quem preserva seus filhos. Quando ele age, é para o teu bem. É para que você não tome decisões contrárias a Cristo. Então confie. Como escreveu John Owen, observe o que ele disse.
Nenhuma aflição alcança o crente sem antes passar pelas mãos de Cristo. Não pense que Cristo desapercebeu-se, se distraiu e a aflição chegou em você. Ei, perdão, meu filho, eu não vi chegando em você. Toda a aflição, antes de chegar em você, passa pelas mãos dele e ele aprova. Mas para quê? Para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua salvação. É Ele quem trabalha para a sua salvação. Foi Ele quem deu a salvação a você. É Ele quem preserva a sua salvação até o fim. Como Paulo disse, Ele começou a boa obra em vocês e Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Thomas Watson, ele também afirmou o seguinte: tudo é bom para os eleitos. E por quê? Ou porque é bom em si, ou porque é bom em si mesmo, ou porque Deus o faz cooperar para o bem. Tudo é bom para o eleito. Ah, isso daqui é tão bom, nossa, como é maravilhoso. É, porque é bom em si mesmo, para o eleito. Ah, meu Deus, isso é terrível, o que está acontecendo? É também bom para o eleito, porque Deus faz cooperar para o seu bem. Por isso que Apocalipse 1:9 não é um versículo de derrota. João não está se lamentando porque está preso na ilha de Patmos. Ele não está murmurando, ele não está lastimando. Ele está testemunhando da palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não pode ser acorrentada. Ele está, mas a palavra de Deus não. Roma o exilou, mas Deus transformou a prisão de João, sabe em quê? Num local onde seria escrito o último livro da Bíblia. Que incrível! O lugar mais terrível que alguém poderia estar foi onde Deus resolveu escrever o último livro, Apocalipse. Lembre-se de que Jesus Cristo, antes de confiar a Moisés a missão, o fez sofrer junto com o povo de Deus. Não é estranho? Antes de Moisés ganhar um grande nome, ele precisou sofrer muito. Agora tem uma coisa que as pessoas não percebem. A comunhão de Moisés está no sofrimento. A comunhão de Moisés com seus irmãos está no sofrimento. Mas o que poucos percebem, sabe o que é? É que Moisés não começou a sofrer quando saiu do palácio. É isso que as pessoas não percebem. Moisés começou a sofrer quando já estava no palácio. Porque ele diz que não suportava mais ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não queria aquilo. E ele sofria por causa daquilo, porque ele sabia de quem ele era filho. Então Moisés, ele não aceita nada menor do que participar dos sofrimentos em comunhão com seus irmãos. Moisés sofria por estar no palácio. Ele não começou a sofrer quando fugiu do palácio, perseguido por Faraó. Ele começou a sofrer já dentro do palácio, porque ele sabia que ali não era o lugar dele. E agora eu quero trazer para você esse princípio. Se o palácio do celular estiver te seduzindo, o conforto da tua casa estiver interferindo na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com os irmãos, o que é que você faz? É hora de sofrer. É hora de sofrer por ter um palácio. É hora de sofrer por ter uma casa. Melhor é estar sem um teto do que sem a comunhão. Melhor é não ter onde morar do que não ter o nosso Deus. E se a tua casa, teu trabalho, as coisas desta vida estão interferindo na sua comunhão com Deus e com os irmãos, sofra antes mesmo de perder qualquer coisa dessas. Não aceite o conforto em troca da comunhão.
Não aceite o conforto às custas da covardia e do medo de sofrer com seus irmãos. Aqui está o texto que fala dessa postura de Moisés. Hebreus capítulo 11, do 24 ao 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porquanto considerava o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, a vergonha de Cristo, a opressão de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés contemplava o que Deus tinha guardado para ele. Então ele não sofria por causa da pressão deste mundo. Pelo contrário, ele sofria quando a pressão deste mundo fazia com que ele desviasse os seus olhos de Cristo. Ou quando os tesouros do palácio queriam aprisioná-lo no palácio. Agora, Charles Spurgeon, ele disse: a coroa dos santos já está preparada. Falta apenas o término da corrida. Já está tudo pronto. Sendo assim, a igreja do Senhor precisa permanecer firme, perseverante na aflição. Mantenha os olhos no Cristo glorificado, porque o Alfa e o Ômega conduz a história para a consumação perfeita de seus eternos decretos. Meus irmãos, usem as pequenas dores desta vida como treinamento para algo maior que possa vir, que queira afastar você de Cristo. Então aprenda a engrandecer a Deus no sofrimento. Aprenda a estar em comunhão com os irmãos, nas oposições, nas dificuldades. Aprenda a se alegrar em Cristo, quando o mundo quer que você chore, porque é assim que o crente precisa agir. Eu, João, companheiro dos irmãos na tribulação, no reino, na perseverança, é assim que o crente vive. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Passar a palavra para o presbítero Lorivaldo. Boa tarde, meus irmãos e todos os ouvintes da Rádio Missões que nos assistem neste momento. Como resposta da congregação: Senhor, a ti respondemos a ti, Senhor, nós ouvimos e seguiremos a tua palavra. Graça e paz em Cristo Jesus, amado irmão, louvamos a Deus por este momento em que temos a oportunidade de cultuar o nosso soberano e sublime Deus, pela palavra que Ele trouxe aos nossos corações. Desafios a todos que estejam entregando os seus corações e sua vida em obediência ao Senhor Jesus. Graça e paz em Cristo Jesus, amados irmãos, louvamos a Deus por este momento em que temos a oportunidade de cultuar o nosso soberano e sublime Deus, pela palavra que Ele trouxe aos nossos corações. Desafio a todos que estejam entregando seus corações e suas vidas em obediência ao Senhor Jesus. Vamos responder a mensagem ouvindo Deus em sua palavra santa. Faremos uma leitura conjunta, lentamente e alternadamente. A leitura será no livro de Malaquias 4, versos 1 e 4.
Leitura conjunta no livro de Mateus, Mateus 5, 11 e 12. Vamos fazer essa leitura de forma alternada, meus irmãos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriareis e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amados e fiéis Cristo, sejamos confiantes e cumpramos os nossos deveres para com nosso Deus. Jesus é digno de nosso sofrer as injustiças, calúnias e perseguições deste mundo perverso. Além do mais, Jesus garante que o nosso sofrer pela verdade é um privilégio divino que deve nos levar não à murmuração ou ao descontentamento, mas à alegria imensa, exaltação, porque Ele tem grandiosa recompensa para nós no sofrimento que glorifica. Apenas lembre-se da palavra de nosso amado Deus. Pense e quão bem-aventurado é aquele que confia, suporta e enfrenta as aflições por amor ao seu nome. Apenas lembre-se. Vamos abrir, meus irmãos, o nosso seminário, no número 162, a voz de Deus, eis que ouvindo tua voz, anima os que andam sós, em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar. Firme nas promessas. Jesus.
meios de graça, todas as suas bênçãos para seu reino e para a sua glória. Que Ele abençoe todas as igrejas fiéis à sua palavra. Convido a irmã Juliane a agradecer ao nosso Deus por este culto desta tarde, um culto maravilhoso, um culto reservado pessoalmente para o seu povo, um culto racional. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, para te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, que o Senhor nos preparou. Senhor, abre o nosso coração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, praticá-la, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Estarmos mais presentes, Senhor, na tua casa, Senhor, te cultuando, te adorando, Senhor. Podendo passar, Senhor, também a tua palavra para outras pessoas, nos encorajando, Senhor, a convidar mais pessoas, Senhor, para a tua casa, Senhor, para conhecer, Senhor, o teu amor, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua boa vontade, Senhor, de estarmos, Senhor, aqui, Senhor, te cultuando, meu Deus. Pai, obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, por livramento, Senhor. Amém. Senhor. Lugar, Senhor, onde podemos, Senhor, de cultuar, Senhor, que não precisamos ter medo, Senhor, de vir à tua casa, Senhor, que podemos carregar nossa Bíblia, Senhor, mas também, Senhor, eu sei que o Senhor prepara, Senhor, pessoas para outros lugares, Senhor, para poder, Senhor, levar a tua mensagem, Senhor, mesmo em lugares escondidos, Senhor, onde não possam, Senhor, ser propagado o teu nome, mas o Senhor levanta homens, Senhor, de coragem, Senhor. Homens que possam, Senhor, edificar, Senhor, aquele lugar, Senhor, pessoas mais possam te conhecer, Senhor, possam se converter, Senhor, ao teu amor, Senhor, ser remidos, meu Deus. Assim nós oramos, Senhor, oramos pelas nações, Senhor, oramos pelas pessoas que levam, Senhor, o teu evangelho, Senhor, que muitas vezes, Senhor, estão sem suas famílias, Senhor, não podem dar tantas notícias, não podem saber onde eles estão, Senhor, mas o Senhor encoraja, Senhor, o Senhor dá força, dá bom ânimo, Senhor, a cada um, meu Deus. Pai, também nos encoraja, Senhor, para que nós possamos passar o bastão da fé, Senhor, para essas novas gerações, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, modificar, Senhor, nos nossos corações, Senhor, diante de tantos obstáculos que nós vemos, Senhor, de tantos outros que levam a tua palavra, meu Deus. Assim nós te oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra ao nosso pastor Alberto Júnior de Mazina para a bênção apostólica e as considerações finais. Fiquemos de pé, irmãos. Ora, irmãos, que a graça do nosso eterno e soberano Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a perseverança do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos vós e sobre todos aqueles irmãos fiéis em Cristo, espalhados pelo mundo, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? O culto está encerrado, mas os irmãos terão um momento de comunhão e logo mais o momento da escola bíblica dominical.